Olá, caros alunos. Nós vimos nos outros vídeos que o Renascimento foi um momento marcante na história do pensamento ocidental, caracterizado principalmente pela importância que o ser humano passa a dar a si mesmo no processo do conhecimento da natureza. Ou seja, a gente tem ali na Idade Moderna uma passagem do teocentrismo, que acontecia ali na Idade Média, né, para o antropocentrismo. Lembrando que teocentrismo vem de teo é Deus, né? Então teo é Deus, então Deus estava no centro e a gente passa para um antropocentrismo. Antropo é ser humano, né? Então o ser humano passa a ser esse centro. E como o ser humano passa a ser o centro, ele começa a valorizar cada vez mais os seus atributos, né? Qual que é o atributo que o ser humano mais valoriza em si mesmo? A razão. Então o ser humano passa a tentar utilizar a razão para a explicação dos fenômenos da natureza. Lógico que não é um fenômeno muito novo, não. Na filosofia, na história do pensamento ocidental, né, na filosofia, a gente tem lá, desde a Grécia Antiga, essa tentativa. Por exemplo, nós vimos ali que os pré-socráticos, eles buscavam compreender a natureza a partir de um discurso racional. Ou seja, antes dos pré-socráticos, nós tínhamos ali a mitologia grega. A mitologia grega era um discurso sobrenatural para explicar a natureza. Com os pré-socráticos, a gente tem uma tendência a deixar essa explicação sobrenatural para buscar uma explicação baseada na própria natureza, né? Ou seja, ao invés de ficar no transcendente, né, a gente busca na imanência da própria natureza, né? Nós vamos falar, inclusive, daqui a pouco sobre esse conceito. Então, o que acontece? A gente tem ali, desde o século VI a.C., essa explicação. Ali com Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, né? Eles buscavam o arqué, ou seja, um princípio fundamental na própria natureza. Na Idade Média, apesar da gente ainda ter ali essa atitude científica, entre aspas, né? Essa atitude de busca pelo conhecimento da natureza, compreensão do mundo, né? Essa busca ela acabava sempre sendo moldada, monopolizada pela igreja. Que a gente viu ali que durante toda a Idade Média, a igreja ela era esse centro de referência, ela foi a criadora das universidades, das primeiras escolas, né? Então, o conhecimento passava pelo crivo da igreja. Então, a gente pode dizer que existia uma certa legitimação das teorias que corroboravam com o que a igreja entendia que não entrava em contradição com as verdades da Bíblia. Então, eles absorveram muita coisa da filosofia ocidental, beleza, da Grécia Antiga, de Aristóteles. Ah, mas isso aqui a gente vai adequar aqui, olha, isso aqui tem a ver com o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, para eles o universo seria finito, né? Como Aristóteles pensava, né? A Terra seria o centro do universo, como Aristóteles pensava. Então, esse modelo da Terra como centro do universo é chamado geocêntrico. Geo é Terra, né? Então a Terra no centro, né? Então a gente tem ali uma corroboração, não, uma legitimação das ideias gregas. Então, tudo que legitimava, eles traziam, mas o que entrava em contradição com a fé católica, eles excluíam, né? Então, por isso que a gente viu ali que Tomás de Aquino se apropriou da filosofia de Aristóteles, Santo Agostinho se apropriou da filosofia de Platão, né? Agora, na Idade Média, lá no finalzinho da Idade Média, a gente vai ter ali alguns pensadores como Nicolau de Cusa, Copérnico, que vão tentar trazer novas teorias, né? E uma delas é o modelo heliocêntrico, né? Que propunha que o Sol seria o centro do universo. Esse modelo ele não é uma novidade, assim, não, porque ele já existia lá na Grécia Antiga, em 270 anos antes de Cristo. Aristarco de Samos já pensava no modelo heliocêntrico. Só que ele não foi, vamos dizer, legitimado pela igreja naquele momento, né? Então, ali no final da Idade Média, voltou de novo essa abordagem, né? Por que voltou? Por causa exatamente do Renascimento. Porque o Renascimento, ele trouxe um ressurgimento das teorias antigas que vão se adequando às novas descobertas que eles estavam fazendo. Então, quer dizer, o Renascimento ele vai proporcionar que o ser humano amplie a sua visão de mundo e não ficar preso naquela visão da igreja, né? Aquela visão centrada naquilo que eles acreditavam que tinha que ser baseado na Bíblia, etc. e tal. Mas, como eu já disse, inclusive em outro vídeo, esse processo não foi tranquilo, não. Por quê? A igreja ela não pretendia perder seu status de detentora de todo o conhecimento vigente.
né? Além disso, né, a gente sabe que a igreja ela tinha um status quase que de nobreza, né? As classes dominantes eram a nobreza, né, e o clero que estavam por cima, né? A burguesia ali tentando ascensão, a gente já viu isso em história também, né? Mas então que a igreja, como ela não queria perder esse status do conhecimento, o que ela vai fazer? Ela vai inicialmente combater aquelas explicações baseadas em uma espécie de pensamento mágico. Mas depois ela também vai combater aqueles praticantes da filosofia natural. Então a Inquisição vai atacar todo mundo, né? Então não importa, né? Se estava entrando em contradição com o que eles queriam, eles estavam atacando, né? Entre esses pensadores, a gente tem um grande representante dessa busca de explicação da natureza que foi Giordano Bruno. Giordano Bruno, inclusive, ele era padre, ele era da ordem dos dominicanos, mas ele acabou sendo acusado de heresia porque as suas ideias rebeldes, né, entre aspas, né, entravam em conflito com a igreja. E apesar de fugir por alguns anos, ele acabou sendo preso, ficou 7 anos preso e foi queimado vivo pela Inquisição, pelo Santo Ofício. Motivo pelo qual a gente até considera o Giordano Bruno como se fosse um Marte da ciência moderna. Ironicamente, né, quando a gente fala de Marte, a gente lembra sempre de religião, né, dos primeiros cristãos e tal. E para a ciência a gente também tem o Marte, né, que seria o Giordano Bruno, que entra em conflito com a fé católica, entre aspas. Ele vai trazer teorias novas que acabam entrando em conflito com a igreja e, consequentemente, ele sofre pela Inquisição. A filosofia de Giordano Bruno, ela se caracterizou por um anti-aristotelismo, né? Ele tinha uma cosmologia animista e panteísta. Eu vou explicar melhor o que significa isso. Em primeiro lugar, a gente falou ali que Aristóteles, ele pensava o mundo como finito, lembra-se disso? Quer dizer, o mundo era finito e a Terra seria o centro do universo, né? O mundo para Aristóteles seria finito, estático, e também a questão do movimento é interessante. Aristóteles ele pensava que existia uma única fonte do movimento, que seria o primeiro motor imóvel, né? A Idade Média, o que ela vai fazer? Ela vai se apropriar dessa ideia do primeiro motor imóvel e vai falar, olha, esse primeiro motor imóvel é Deus, né? Um Deus transcendente, né? O transcendente é porque está acima, né? Fora da natureza, fora do mundo, né? Para Giordano Bruno, no entanto, o mundo ele seria infinito e ilimitado, e a Terra não seria o centro do universo, ou seja, tudo contrariando, né? Além disso, para ele existiriam vários mundos, né? E esses vários mundos possivelmente seriam habitados, né? Então, ou seja, Giordano Bruno está contrariando tudo o que eles acreditavam até então. Numa época em que as pessoas ali estavam presas aos dogmas da Igreja Católica, aos ensinamentos, entre aspas, da Bíblia. Por que eu falo ensinamento, gente? Tem que tomar cuidado, porque quando ele propõe isso, ele era um padre. Ele não estava querendo entrar em conflito com a Bíblia. Na verdade, ele estava querendo dar interpretações diferentes, né? Porque a pessoa estava ali baseando-se em interpretações equivocadas da Bíblia, né? Como se a Bíblia fosse uma explicação científica, mais ou menos isso, né? Giordano Bruno, ele propunha também uma filosofia animista, como eu disse, né? O que significa isso? Ele concebia o universo como já pensava Heráclito, como alguns pensadores da antiguidade grega. Ou seja, aquela ideia de que o universo está em constante movimento. Lembra-se lá da frase de Heráclito de Éfeso, não se banha 2 vezes no mesmo rio, para dar a ideia do movimento? Então, ele pensava que o mundo é assim, ele é movimento constante e esse movimento estaria inserido no próprio mundo, não era algo que vem de fora. Para ele, cada coisa no universo conteria em si mesma um princípio anímico. Os seres vivos, eles teriam esse movimento em si mesmos, né? Por isso, não haveria uma separação entre alma e matéria, nem duas substâncias, uma material e outra espiritual. Tudo teria uma única essência material, que seria provida de animação espiritual. E aí você pensa bem, né? Ele está deixando de lado toda aquela explicação do primeiro motor imóvel e trazendo o motor imóvel para dentro da própria... Ou seja, o motor imóvel não, trazendo esse primeiro motor, esse motor para dentro das próprias coisas, né? E esse animismo de Giordano Bruno, ele vai se aliar a um tipo de panteísmo. O que é panteísmo? Pan significa tudo, né? Todo, né? E teísmo vem de tel mesmo, e tel a gente já falou que significa Deus, né? Então, a ideia é que Deus estaria presente em todos os seres do mundo, né? Ou seja, todo ser que se move porque Deus já estaria presente nele, né? Então,
a presença de Deus em cada ser do universo, né? Então, Deus não teria criado um mundo separado de si, né, a partir de uma posição transcendente, né? Mas, ao contrário, ele estaria ali presente dentro das pessoas, dentro dos seres vivos, aliás, de todos os seres criados, né? De uma maneira imanente. É daí que vem a ideia. Imanente é estar dentro do mundo, ou presente dentro do mundo, das coisas, né? E transcendente fora do mundo, né? E foram exatamente essas ideias, né, a do heliocentrismo, a do animismo, a do panteísmo, que vão levar Giordano Bruno para a fogueira. Por que ele foi para a fogueira? Por que ele não conseguiu assim, fugir disso? Ele acabou sendo denunciado à Inquisição por um de seus alunos, né? Agora a gente não sabe, né? Será que ele tirou nota baixa com ele? Será que ele foi reprovado? Brincadeiras à parte, né? O que a gente sabe é isso, que Giordano Bruno, então, ele vai ser esse mártir da ciência, e acabou que a partir dele, né, as pessoas começaram a refletir, por que a igreja tem tanto medo dessas descobertas serem divulgadas, né? Será que é simplesmente um conflito mesmo com a fé católica, ou existe algo mais por trás disso? E aí, a partir daí a ciência vai se desenvolver cada vez mais. Gente, eu espero que tenha sido claro. É lógico que aqui é só uma pincelada. Na próxima aula a gente vai falar sobre um outro também pensador muito importante, né, que foi o Francis Bacon, né, que na faculdade a gente apelidava como Chico Tocinho, né? A gente vai falar sobre ele no próximo vídeo. Até lá!